Pessoal, beleza? Todo mundo bem aí? Boa tarde. Hoje, como eu já tinha prometido desde a semana passada, a gente vai fazer uma revisão em cima dos formulários e dos erros que vocês cometeram nesse formulário, que, como eu disse para vocês, era normal, né? Faz parte, não tem problema nenhum, mas a gente precisa dar uma olhadinha com calma para poder não repetir esses erros quando a gente voltar ao normal e quando a gente for fazer prova, tá bom? Então, se vocês estão observando aí, trata-se do formulário que foi aplicado no dia 27 de julho ainda, o primeiro formulário. Ele continha os assuntos origem da vida, que no caso não foi só a origem da vida, foram as teorias da origem da vida, e também falava um pouco sobre os vírus. Pois bem, as imagens que ficam para mim sobre aquele formulário que vocês preencheram é dos resultados, ou seja, das respostas de vocês e, sobretudo, dos acertos e erros de vocês. Então, a maioria dos alunos, no que se refere a essa que foi a primeira pergunta, a maioria de vocês acertou. Beleza? Ótimo. Mas é necessário a gente trabalhar em cima do que realmente significa cada termo, tá? Na biologia, na ciência, como eu já havia falado para vocês, os nomes se baseiam muito em prefixos, pedaços de nome. Então, o prefixo bio significa vida, certo? Então, a palavra gênese, gênese significa origem. Acho que quem vai para a igreja tal conhece o significado da palavra gênese ou gênesis, tá? Então, bio, vida, gênese, significa formação, surgimento da vida. Já na palavra de baixo, que é a resposta dessa questão, fala-se em abiogênese. Então, gente, a palavra pode parecer complicada, mas se vocês analisarem a parte, vocês provavelmente não vão ter essa dificuldade. Por exemplo, qual a diferença entre normal e anormal? Não é? Anormal é a palavra que é contrária a normal. Portanto, biogênese, palavra contrária de abiogênese. A significa não. Portanto, a teoria que sugere que a vida surgiu a partir de matéria bruta chama-se abiogênese. A segunda pergunta foi sobre nomes. Aí eu até entendo que vocês tenham se confundido um pouco. Por quê? Porque vocês foram na parte da anotação que fala sobre os cientistas que pesquisaram sobre o assunto. E realmente Francesco Redi é um desses caras que começou a pesquisar. Os outros todos. Só que Aristóteles era um filósofo que já falava sobre isso muito antes de se desenvolverem pesquisas. E a questão está falando justamente sobre isso, os precursores desse assunto. E a resposta correta seria Aristóteles. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, volta lá no formulário, pelo mesmo link que está no grupo. Qualquer coisa eu mando de novo o link para vocês fazerem uma comparação das alternativas que vocês confundiram, tá certo? Então, isso aí faz parte e vocês confundirem os nomes. Mas é necessário que a gente faça uma separação entre esses nomes. Aí eu peguei esse slide já pronto, né? Peguei na internet lá, e aí tem duas colunas, a coluna dos críticos da abiogênese. Aí eu faço questão de chamar a atenção no seguinte aspecto. A coluna que tem os críticos da abiogênese são os que defendem biogênese, certo? Então, nessa imagem que está aparecendo aí para vocês, do lado esquerdo de vocês, os que defendiam a abiogênese. Inclusive tem nomes aí que eu não tinha nem sequer falado, mas não tem problema nenhum, é importante vocês observarem os nomes que estão em vermelho, né? E do lado direito da imagem tem falando sobre os nomes defensores da biogênese, ok? Cuidado para não confundir, é só separar lado esquerdo e lado direito e observando os nomes que estão em cima aí, ó, né? A biogênese versus biogênese, aí vocês conseguem fazer uma separação legal. Bom, aí está falando dos experimentos. Basta observar no texto o experimento de cada um. A maioria acertou escrevendo Francesco Redi no que se refere a esses vidros abertos e fechados com matéria orgânica. Perfeito, a maioria acertou, ok? Agora,
vamos prestar atenção nesse aspecto também. Vamos usar a lógica. Eu gosto muito daquele aluno que utiliza a lógica para responder determinadas questões. O cientista apontado como que definitivamente derrubou a teoria da abiogênese foi Louis Pasteur. Qual é a lógica que deve ser aplicada nessa questão? Gente, quando existe uma discussão, quem é que vence a discussão, né? A discussão acaba quando existe um vencedor. Esse vencedor geralmente é o último. Se vocês analisarem o texto em si que eu passei para vocês, vocês vão ver que eu falo de um, eu falo do outro, eu falo do outro, eu falo do outro. Quem é que eu falo por último, né? Então, o cara que acabou com a discussão, olha, não vamos mais discutir biogênese e abiogênese, porque a biogênese é o correto, por causa disso, e comprovou com o experimento. Quem foi esse cara? Louis Pasteur, né? Eu tinha mencionado para vocês também que o procedimento realizado por Louis Pasteur é utilizado até hoje, tá certo? Então, a maioria dos alunos, veja bem, esse gráfico aí mostra a resposta do quinto quesito, né? E a maioria de vocês mencionou, direta ou indiretamente, a palavra pasteurização ou a sequência aquecimento e resfriamento instantâneos. Então, pasteurização é um processo que implica no aquecimento e depois resfriamento de um dado material, ok? Isso faz com que as bactérias tendam a morrer por conta desse choque térmico. Então, aquele aluno que mencionou isso de alguma maneira, que falou de choque térmico, que falou de aquecimento e resfriamento, esse aluno, beleza, acertou, certo? Agora, gente, formulário, aí ele espera uma resposta exata. Por ele esperar uma resposta exata, aí alguns alunos ficaram pensando, poxa, eu errei, porque eu não falei do jeito que o professor queria, tal. Não, esse gráfico analisa várias respostas diferentes. Então, nós tivemos toda essa sequência de respostas. Cada pauzinho desse, cada barra dessa aí, é uma resposta diferente da do outro aluno. Mas a maioria de vocês falou de pasteurização. Portanto, a maioria de vocês acertou. Eu só não gostei dessa resposta aí, que a pessoa, para se livrar da pergunta, botou um bocado de letrinha. Eu fiz questão até de destacar aqui no gráfico, no slide, tá vendo? Só para se livrar da pergunta. É melhor dizer não sei. Teve outros alunos que responderam não sei. Mas agora, diante dessa correção, vocês não podem mais dizer não sei. O processo se chama pasteurização. E nada mais é do que aquecer e resfriar rapidamente determinado tipo de substância. É utilizado até hoje, tá bom? Deixa eu diminuir a imagem e passar aqui. E esse processo está sendo representado aí da seguinte forma. Primeira ilustração, a ilustração do lado esquerdo. Observe um conjunto de setinhas brancas. Vamos fazer de conta que isso aí é o leite. Esse leite, ele passa por uma espécie de equipamento que permite o aquecimento rápido desse leite, tá? E depois que esse leite está bem aquecido a mais de 75 graus, ele é resfriado, tá? Não confundam pasteurização com o processo de ultratemperatura, que é o chamado UHT. Quando você for de uma loja no mercado e você observar o leite de caixa, por exemplo, que tem escrito assim, leite UHT, significa que ele passou por esse processo aí. Só que ao invés de a temperatura ficar em 75 graus, a quente, e a 4 e a fria ficar em 4 graus, a temperatura quente no processo de UHT, ela passa de mais de 100 e não sei quantos graus de temperatura. É muito mais quente e o resfriamento é muito mais brusco, tá certo? Então, um processo que mata geral bactérias. Tanto é que ele não é considerado o melhor leite para a gente tomar, o leite de caixa, o leite longa-vida, porque ele é totalmente esterilizado. Ele não tem nem a bactéria boa, nem a bactéria ruim. No processo de Pasteur, as bactérias ruins geralmente morriam e as bactérias boas permaneciam. Por isso que o leite de saco, ele precisa ser refrigerado. E o leite de caixa, longa-vida, ele não precisa ser refrigerado, porque não tem bactéria para estragar aquele leite ali. Demora muito mais, até depois de aberto, demora muito mais para estragar do que o leite de saco.
Tá? De lado tem uma máquina aí mais moderna de pasteurização. Eu chamo atenção para o radiador, que é um equipamento que tem nos carros, que tem na geladeira também, certo? Que serve para resfriar determinados líquidos. O que é o radiador da geladeira, professor? Essa gradezinha aqui de fora, a gente pensa que é uma grade, um simples ferro, mas dentro desse ferrinho de zigue-zague está passando um gás que ele está sendo resfriado com o calor do ambiente. Ele faz essas curvas todas para poder se resfriar. No carro, essa parte aqui da frente, na moto também tem, tal, enfim, tem um bocado de equipamentos modernos que trabalham com radiador. Engraçado que nas regiões frias da Europa, Estados Unidos, as casas, ao invés delas terem ar-condicionado, tem umas que até têm ar-condicionado, mas elas também têm radiador dentro da casa, que serve para fazer com que o ambiente fique quente, que é um aquecedor, certo? Bom, vamos passar agora para o estudo dos vírus, para a gente concluir essa correção, tá? Por que que os vírus não conseguem se reproduzir dentro de células vivas? Perdão, deixa eu corrigir. Por que que os vírus só conseguem se reproduzir dentro de células vivas? Porque eles são microscópicos? Sim, eles são microscópios, sim. Mas não é a resposta correta para esta pergunta, tá? Porque eles causam doenças? Eles causam doenças, mas não é a resposta correta para essa pergunta, certo? A resposta correta é: eles não têm metabolismo próprio. A maioria acertou, certo? Teve gente que escreveu também, são formados por proteínas, marcou lá, são formados por proteínas. Eles são também formados por proteínas, não está errado não. Essa questão da proteína é importante a gente mencionar. Essa ilustração de baixo, ela fala sobre a estrutura da célula como um todo. Como é que eu poderia dizer? Essas formas verdes são as proteínas. Vê que coisa interessante. A célula da gente é formada por proteína. O vírus, se vocês observarem na ilustração também, está falando aí do nome proteína, tá vendo? Proteína. Então o vírus também é formado por proteína. O que é que isso significa? Que para eu combater um vírus, eu preciso destruir a proteína do vírus. Só que se eu fizer isso e o vírus está dentro da célula, na hora que eu der um tiro contra a proteína, eu vou acertar a proteína da célula. Eu já tinha falado sobre isso, inclusive na aula lá, né? Então, vírus são, como é que se diz? Causam doenças que não têm cura, justamente porque a própria composição do vírus é a mesma composição das células, ok? Bom, a estrutura que envolve o material genético do vírus. Bom, eu já tinha falado sobre proteína. Só que o nome da estrutura chama-se cápsula de proteína. Então teve gente que marcou proteína aqui em cima, né? Mas a resposta é a cápsula da proteína, que é chamada de capsídeo, ok? Então, é o capsídeo, que é feito de proteína com o material genético dentro dele. São essas ilustrações que estão aí agora para vocês. A ilustração de baixo, eu fiz questão de separar, porque tem vírus que, além de ter essa cápsula de proteína com material genético dentro, ainda tem uma cápsula de gordura, ou um envelope de gordura. Eles nem chamam de cápsula, eles chamam de envelope, os cientistas, de maneira geral, já para não confundir, certo? Então, o material genético é esse espiralzinho que tem aí na ilustração, tá? A cápsula de proteína é feita da mesma proteína da célula, por isso que não dá para destruir os vírus aleatoriamente, tá? E essa parte azul aí da ilustração de baixo fala sobre o envelope geralmente formado por gordura, tá bom? Assinale a alternativa que não é virose. Essa parte é chata mesmo, eu entendo os resultados de vocês, porque a gente confunde muito, tá? Então, depois eu vou até passar uma atividade em que vocês vão fazer uma separação de doenças causadas por um, causadas por outro. Eu até mencionei alguma coisa. Então, Covid-19 é causada pelo coronavírus, dengue é causada por um vírus, raiva é causada por um vírus, ok? Então, assim, cuidado com essa história da dengue. Dengue não é um mosquito, professor? Não, o mosquito é o transmissor da dengue, mas ele transmite um vírus. Ok? Então, eu fiz até eu estava pesquisando para ver se tinha algum
uma tabela de doenças virais e bacterianas. Eu achei esse esquema aí, essa imagem aí. Macete para decorar. Esse macete ele só vai ser eficiente para vocês depois que vocês entenderem, conhecerem todas as doenças que estão sendo mencionadas na parte rosa e na parte verde-limão aí, tá certo? Então, ó, doenças causadas por vírus, hepatite viral, herpes viral, varíola, AIDS. Eu estou até com dificuldade de ver aqui. Encefalite, sarampo. Professor, o que é encefalite? Olha, eu vou em tempo depois falar de todas essas doenças para vocês. Mas ó, dá um zoom aí na tela de vocês quando eu mandar os slides, para você ver o nome dessas doenças, tá certo? Doenças causadas por bactérias, tá? Tétano. Tem gente que pensa que tétano é causado pelo prego enferrujado. Gente, é uma bactéria. Então, se é uma bactéria, pode estar no prego enferrujado, pode estar no caco de vidro, pode estar em qualquer coisa que você se corte. Tem que ter cuidado toda vez que a gente tomar algum corte um pouco mais profundo. Geralmente, a gente precisa ter de tomar a vacina antitetânica. Enfim, eu posso falar depois dessas doenças para vocês. Posso falar não, vou falar de maneira mais detalhada, ok? O primeiro vírus humano identificado pelos cientistas. Bom, por si só, vocês não teriam condição de responder essa pergunta. Só que a anotação que eu passei para vocês copiarem no caderno, falava sobre isso. Não confundam o vírus com a doença que ele causa. A doença que ele causa é a febre amarela e o vírus é o flavivírus, ok? Flavivírus. A maioria respondeu certo porque leu o texto. Gente, é o primeiro vírus humano. Vamos interpretar a questão. Teve gente que marcou coronavírus. Não dá para a gente marcar coronavírus nessas condições, que eu estou falando do primeiro que foi identificado pelos cientistas. Já pensou? Coronavírus a gente está identificando agora. Claro que existem outros gêneros, outros que a gente chama cepas de vírus mais antigos, que já eram o coronavírus, né? Mas mais antigo mesmo, identificado, o primeiro de todos, o flavivírus, causador da febre amarela. Observem aí que também estava no texto, falando sobre febre amarela, observa essa parte aí circulada. É o finalzinho daquele texto sobre vírus e a origem da vida e teorias da origem da vida que eu passei para vocês, ok? Finalizando, tá aí o nosso grande algoz, nosso grande inimigo, vamos chamar assim, né? Porque infelizmente ele traz para a gente os vírus causadores da febre amarela, dengue, zika e chikungunya. Vê quantos vírus diferentes causados ou transmitidos, por um único mosquito. Agora, nossa, o mosquito da dengue. Gente, vê só, nem todo mosquito bonitinho aí é desegiptar, porque o danado é até engraçadinho. A categoria mosquito também, né? Eu acho que o ursinho é mais bonitinho do que o mosquito. Mas enfim, esse mosquito danado aí, ele pode ter o vírus ou não. Então, se você eventualmente foi picado por um bicho desse, pode ser que você não pegue a dengue, tá? Só que não dá para saber. Então, como não dá para saber, o ideal é a gente não fazer com que esse tipo de mosquito se reproduza muito. Porque ele se reproduzindo muito, ele vai trazer essas doenças para passar para a gente se ele tiver contato com alguém doente. Beleza, gente? Qualquer dúvida, deem uma revisada no formulário que vocês responderam, tá certo? Se vocês tiverem dificuldade de voltar para ele pelo link, porque se eu der o link de novo para vocês, ele vai estar lá em branco, tá? Mas se vocês observarem na conversa de vocês no celular, de repente vocês vão ver lá mais para cima a resposta daquele formulário, tá? Para vocês lembrarem o que foi que vocês acertaram ou não. Eu aqui fiz um balanço geral da quantidade de acertos e erros, né? E fiquei satisfeito porque na maioria das questões, a maioria dos alunos acertou. Por outro lado, essas que rolou um certo empate, como na questão dos nomes, eu também considerei tranquila a resposta de vocês, né? Por exemplo, essa questão, né? Rolou uma diferenciação muito grande aí das respostas, mas é perfeitamente aceitável. Agora, se vocês lerem direitinho o que vocês já têm copiado, inclusive no caderno, fica tudo mais fácil, ok? Estou mandando para vocês também um texto sobre protistas que vocês vão precisar copiar hoje, beleza? Mas não tem nada a ver com essa videoaula, não.
A videoaula sobre protista eu jogo para a semana que vem. Depois a gente ainda vai ter correção dos formulários e tal. Mas eu sempre quero que vocês façam alguma coisa toda semana. Portanto, vocês vão copiar o texto e mantê-lo no caderno. E vocês sabem que no fim, manda aquela foto marota para mim lá, para eu registrar nos meus arquivos. Fechou? Alguma dúvida, gente? Se vocês tiverem, vocês vão ter que dizer para mim pelo WhatsApp, ok? Até a próxima, tamo junto, tchau.